Então aqui vamos nós. Curso de métodos formais em filosofia com lógica. Agora, enunciados categóricos. Eu não quero fazer muitos exercícios, mas mostrar como a coisa funciona. Enunciados categóricos, aí eu me baseio em Nolte e também em Tugendhat. Conhecer a lógica dos enunciados categóricos, que é tão antiga quanto Aristóteles, é parte de uma base necessária para uma argumentação mais rigorosa em filosofia. Fora isso, ela nos prepara para entendermos o cálculo dos predicados. Então, o que direi a seguir será resumido, basicamente, do capítulo 5 do livro de Nolte e Tugendhat. Nós vimos até agora relações lógicas entre sentenças. Agora começaremos com as relações lógicas geradas pelas palavras todo, nenhum e algum. Nesse caso, a validade dependerá de partes das sentenças. Considere aqui: alguns quadrúpedes são cavalos. Todos os cavalos são herbívoros. Portanto, alguns quadrúpedes são herbívoros. Esse é um silogismo aristotélico válido, pois nós percebemos que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será. Mas a lógica sentencial não dá conta deles, uma vez que sua simbolização seria: primeira premissa, P, segunda, Q, terceira, R. Tem nada a ver, nada que as ligue. Então, nós não temos como determinar a validade com base nisso. Então, aqui nós não temos funções de verdade. A validade do argumento depende da estrutura interna das sentenças, de relações entre atributos, que denotam conjuntos ou classes, e aqui está a forma do argumento 1. Algum F é G, todo G é H, logo algum F é H. Letras como F, G e H denotam classes de atributos. Aqui nós só precisamos trabalhar com dois operadores lógicos, que são os quantificadores todo e algum, ou alguns. Então, enunciados da forma todo A é B, afirmo que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Enunciados da forma algum A é B, indico que o conjunto dos A e o conjunto dos B contém ao menos um elemento em comum. Algum A é B. O operador algum, em lógica, difere um pouco da palavra algum usada na linguagem ordinária. Algum significa aqui ao menos um. E pode significar também todos os membros do conjunto. Ou seja, de ao menos um até todos. Isso não é mais do que o algum da linguagem ordinária. Nós podemos ainda adicionar o quantificador negado, nenhum, em enunciados como nenhum A e B, nos quais afirmamos que os conjuntos não possuem nenhum membro em comum. É o chamado elo entre os conjuntos. A primeira e a segunda letras são chamadas respectivamente de termo sujeito e termo predicado. SP é a forma dos enunciados categóricos. Assim era pensado. Tradicionalmente, cada enunciado categórico é designado por uma letra. A, todo A é B, E, nenhum A é B, I, algum A é B, O, algum A não é B. Então vocês vejam só, todo, nenhum, algum, algum. É o recurso binêmico. A, todos, E, nenhum. I, alguns, sim. O, algum, não. Então, é fácil. Todo, nenhum, algum, algum. Então, nós podemos expor a E ou O na forma de um quadrado de oposições, como em Tugendhat. Nós temos A, tudo S é P, E, nenhum S é P, I, algum S é P, e O, algum S não é P. Então, muito importante é o papel do não em O. Ele não é um não veritativo funcional. E para se ver isso, basta compararmos os enunciados 1 e 2. 1. Não é o caso que algum animal é herbívoro. Então, não existe animal herbívoro. Esse é um não do tipo veritativo funcional, que se aplica ao enunciado inteiro. Trata-se do que pode ser chamado de uma negação interna.
E com isso eu quero dizer que nenhum animal é herbívoro. Então, não é o caso que P. Agora, alguns animais não são herbívoros, esse é o não interno, essa é a negação interna, essa é a negação do tipo O. Algum A não é B. E aqui temos uma negação que não é veritativo funcional porque se aplica ao predicado. Trata-se aqui de uma negação interna e aqui eu quero apenas dizer que nem todos os animais são herbívoros. É uma grande diferença. Ao dizermos algo como alguns animais não são herbívoros, alguns cães não são dóceis, algumas árvores não são abacateiros, nós criamos uma nova classe ou conjunto de objetos e todos os animais não herbívoros, dos cães indóceis, das árvores que não são abacateiros. Trata-se de o que se chama de um conjunto complementar ao do predicado. Esse conjunto pode ser muitas coisas diferentes, por exemplo, das árvores que são limoeiros, que são coqueiros, etc. Em alguns casos, o conjunto complementar pode incluir coisas neutras. Por exemplo, algumas coisas não são felizes. Algumas coisas não são felizes. Esse conjunto inclui pessoas infelizes, claro, mas também inclui tudo aquilo que não podemos dizer que é feliz ou infeliz. Por exemplo, o conjunto das pedras, o conjunto dos aviões da Augusta Força Aérea Brasileira, as vetustas asas que protegem o país. Algum A é não B e algum A não é B. Querem dizer o mesmo. Isso é só uma observação. O enunciado A pode ter a forma, exemplo, todo homem é não invertebrado. Isso pouco importa. Todo homem é vertebrado. Complementações duplas se cancelam. Todos os homens são não imortais. Isto é, são mortais. Exercícios. Aí vocês podem fazer. Diga a que forma pertencem os enunciados categóricos abaixo. A, todos, lembre-se, E, nenhum, I, algum, O, algum não. Então, vocês têm aí uma série, é o seu exercício para ser feito em casa, foi feito na aula, então esses alunos não precisam fazer, mas quem está ouvindo e não foi à aula deve fazer e me entregar. Eu vou passar aqui as respostas, não vale colar a resposta, ninguém aprende nada com isso. Mas aí elas estão, eu não vou repetir aqui. Agora, as chamadas inferências imediatas. O que são as inferências imediatas? Chamamos de inferências imediatas aquelas que partem de um enunciado categórico para outro enunciado categórico. Exemplos. Não é o caso que todo S é P. Isso significa que algum S não é P. Ou todo S é P. Isso implica que não é o caso que algum S não é P. Ou não é o caso que esse nãozinho não é o caso que nenhum S é P. Isso implica que algum S é P. Ou algum S é P, naturalmente, também implica que não é o caso que nenhum S é P. Então, o tradicional quadrado das oposições nos evidencia essas inferências em que A e O, E e I são contradições. Então, você tem inferências imediatas que podem ser classificadas nos seguintes quadrados das suposições. Tudo S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P. E aqui você tem os contrários, A e E, os subcontrários, algum S é P e algum S não é P, os subalternos, A, I, E e O, mas o mais importante são os contraditórios, A e a negação disso, que é O, todo S é P, então não é o caso que todo S é P, então ao menos algum S não é P, isso é a relação entre A e O, e nenhum S é P, e a negação não é o caso que nenhum S é P. Então, pelo menos algum S é P, e pode ser até que esse algum seja todos. Então, contradição é negação. Agora, o ser contrário, todo S é P e nenhum S é P,
é algo diferente de contradição. E que não pode ser confundido. Muitas vezes é. A versus O, junto a E versus I, mostram contradições, um par de enunciados é contrário se um é a negação do outro. Contraditório, aliás. Assim, todo S é P, a negação é não é o caso que todo S é P. Ou seja, não é o caso que todo S é P, ou algum S não é P, que é o mesmo que O. E, nenhum S é P, a negação é não é o caso que nenhum S é P, ou seja, não é o caso que nenhum S é P, ou seja, algum S é P, que é o mesmo que I. Então, não é o caso que P e não P. Não é o caso, o chamado princípio da não contradição. Duas fórmulas categóricas são conversas, por definição, quando uma resulta da outra ao permutarmos sujeito e predicado. Algum P é S pode ser convertido em algum S é P. Uma conversão é uma inferência imediata válida para as formas E e I, mas não para as formas A e O. Então, vejam só, conversão entre E e I, mas não entre A e O. Bom, por quê? Que algum OSP, exemplo, algum mastodonte é mamífero. Então, algum mamífero é mastodonte. O mesmo valendo para a forma do tipo algum S não P, exemplo, algum gato é não preto, isso significa algum animal não preto é gato. Então, você pode aceitar a conversa. Aqui isso aqui é formulado em E e I, as conversas. Pode-se pensar que A se infere imediatamente de I e que E se infere imediatamente de O. Isso acontecia na lógica aristotélica, onde se pressupunha que os conjuntos A e E não eram vazios. Na lógica contemporânea, isso não é pressuposto. Por isso, todo SCP não implica em algum SCP, pois pode ser que não exista S. Nesse caso, nenhum SCP não implica em algum S não é P. Por isso também escrevemos A e E com implicações que não se comprometem com a existência de referentes das letras, como para A, para todo X, se f de x, então g de x. Não quer dizer que exista algum f de x. E não todo x, fx e g de x, porque isso nos comprometeria com a existência. Diversamente de I, que é existe x tal que f de x e de x, ou O, que é existe x tal que f de x e não g de x. Acho que ficou claro. Então, nós paramos